livro dela, a gente selecionou alguns... Foi elencando, né, os temas que os professores poderiam usar em sala de aula, né? Então, a gente tem umas frases... a gente separou em 3 temas para... Acho que... Com as próprias frases do livro, a gente foi organizando o livro em temas. Como tem muitos, acho que tem professores aqui. Professores e pais, né? São todos educadores, né? Então, eles fizeram essa leitura para mostrar pontos que podem ser incentivados na educação a partir do livro. E daí a gente vai conversando. Então, um dos temas seria a biologia das aves. E aí tem que eu estava falando da diferença de aves e pássaros, né? Então, a Miriam cita lá, o gavião era bonito demais, o tucano também. Assim como a coruja, que só voava por lá à noite, era um espetáculo. Mas eles, que eram grandes, que se entendessem. A comunidade dos pássaros pequenos estava cansada de tanto perigo. Aqui, ela fala de gavião, de tucano, de coruja e dos pássaros pequenos. São 2 grandes grupos das aves. E as pessoas, em geral, não diferenciam esses 2 grandes grupos. Chamam a arara de passarinho, e é a mesma coisa, o Lucas, a gente conversando, ele falou, é a mesma coisa de chamar macaco de camelo. É muito diferente, né? Então, aí já chama a atenção um pouco da sistemática, né? Que tem essa diferença. Todas as aves, o grupo, ele diferencia, né? Eles me explicaram assim, vamos ver se está certo. Todo pássaro é ave, nem toda ave é pássaro. É exatamente isso. Porque o que acontece? A classificação de todos os animais, ela tenta refletir a evolução. Como é que foi a evolução? Então, cada grupo ele teve um ancestral comum. Então, por exemplo, você pega o grupo das aves, você pega, exemplo, ema, pinguim, arara. Nenhum deles é passarinho. Todos são aves. Né? E se a gente... ave é um grupo assim, muito uniforme, se a gente pensar, por causa da pena. Né? Todos têm pena. Então, é muito fácil. Você pega um bicho ali e diz, não, é ave. Não tem dúvida. Né? Mas dentro desse grupo que parece, à primeira vista, uniforme, ele é muito diversificado. Se você comparar um pinguim com uma ema, com um sanhaço, eles são muito diferentes. Tudo bem que eles dividem eles possuem pena e bico, mas eles são muito diferentes. E um dos subgrupos da ave é dos passarinhos, que é a maioria, é verdade. São 60% das aves são passarinhos. E eles chamam de um nome assim, passariforme. É isso mesmo, passeriformes, que é a ordem. A ordem toda a ordem de ave termina em formes. Do pinguim, peniciformes, e aí vai. Aí tem 3 características que a gente consegue distinguir, se é um pássaro ou se é uma ave sem ser pássaro. A pata. A pata de todo pássaro tem 3 dedinhos para trás, tem 3 dedos para frente e 1 para trás. A arara tem 2 dedos para frente e 2 para trás. Tucano, 2 para frente e 2 para trás. Então, nenhum desses é pássaro. É ave, não é pássaro. Né? A outra característica é pena na pata. Coruja. Coruja tem a pata toda penuda. Né? Mal vê o dedinho dela. Também não é pássaro, é ave. E a outra característica essa é mais difícil de demonstrar, mas no bico dos gaviões, geralmente eles têm 2 cores. Uma das cores é uma cera que ele tem. Passarinho também nunca tem cera. Então, nessas 3 características, se passarinho tiver 3 dedinhos para frente, 1 para trás, não tiver cera no bico e não tiver pena no pato, é passarinho. Caso contrário, não é passarinho, é ave. Se falar ave, não erra. Resumindo. Outro tema que ela fala bem é sobre alimentação, né? Então, eu escolhi algumas frases, mas que eu não ia copiar o livro todo. Mas qualquer trecho que você abre remete a um tema, né? Então, gostava de comer doce da flor, tal qual o beija-flor, né? Falando um pouco da alimentação dos beija-flores, falando aí do cebinho. Pegava a semente grande da árvore e deixava cair em outro canto. Isso ajudava a aumentar a floresta, que são os dispersores, né? Lá no livro tem o tucano e o surucuá. Aqui, veio o surucuá, o melhor plantador de árvores da redondeza. Então, essas aves que comem os frutos, muitas vezes comem e voam para longe, né? E, com o tempo, elas vão acabar dispersando a semente e são importantes, né? Indicadores da qualidade ambiental também, porque elas ajudam, né, a plantar e ali vai tendo um adensamento. Outro tema, reprodução. E por que viam tudo?
viram quando o casal de sabiás escolheu as folhas abundantes do maracujá para fazer seu ninho e esconder os filhotes. Aqui a gente vê o casal cuidando, né, fazendo o ninho e tal. De manhã, lá com as crianças, né, a gente viu isso, que tem ave que o casal que vai e cuida. Já o tangará, né, que fala, vai ter dança, eu sou bom nisso, pergunta o tangará já animado. É um outro grupo de pássaros que só a fêmea que cuida dos filhotes, né? Ele faz a exibição, a dança, ela escolhe e depois abandona, e ela que fica lá. Você conhece, né, Cláudia? Então, aborda também o tema reprodutivo. São diversos sistemas, né, de reprodução, de acasalamento. Gosto de construir casa bem caprichada, com um quarto para cada filho. Esse é o João Graveto, né? Ele dorme no ninho, constrói ninhos enormes. É uma família que... Lembra daqueles, né, aqueles graveteiros, aquelas casas de graveto que tem, às vezes, pendurada nas árvores? Reprodução assim, é um tema fascinante, né? Eu acho ninho, assim, a gente é meio suspeito para falar, né? Mas ninho é uma das coisas mais lindas que tem, né? E não existe um ninho igual ao outro de espécies. Então, a partir do ninho, você consegue identificar a espécie, né? Por exemplo, hoje lá na casa do Cláudio, a gente viu um ninho de um passarinho que ele leva pedra para o ninho. Então, eu não conheço nenhuma outra ave que faz isso. Então, se a gente não visse o passarinho lá, e esse é passarinho mesmo, a gente ia saber, não, é dele, porque ele é o único que faz isso, né? Então, isso... Casaca de couro, Então, isso é super legal. E isso prova estratégias diferentes. Tem uns trabalhos que são super legais, comparando ninhos abertos, que são os ninhos de tigela, com ninhos fechados, igual o ninho do João Graveto, ninho em barranco. Aí eles descobriram que os ninhos fechados, o período de incubação e o período que os filhotes ficam no ninho é maior do que os ninhos abertos. Porque os ninhos abertos eles estão muito mais vulneráveis à predação. Então, evolutivamente, os ninhos abertos tenderam a sair fora do ninho, que senão você vai ser predado. E é incrível que o sucesso em ave de região tropical não é o padrão. O padrão é o fracasso. Tem vários estudos mostrando isso, que cerca de 70% dos ninhos fracassam. Então, é muito mais comum o fracasso do que o sucesso. E as duas causas principais... na região tropical... Ou seja, é uma perigosa vida mesmo. A principal causa, a Miriam retrata no começo do livro. Exatamente o filhote cai no ninho, né, são as tempestades. Tempestade, o ninho balança, cai e tal. E o segundo caso é a predação. E a predação é uma coisa... faz parte do ambiente, né? O ambiente natural tem predação mesmo.